Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos aqui de novo nessa busca aqui de conhecimento, de difusão de valores, questões profissionais, questões pessoais. Vamos trabalhar com o universo do direito, o universo da vida. Vamos falar sobre muita coisa aqui, né, nesse podcast do Cal. E assim, vamos lá, vamos seguir. Espero que você tenha visto os 2 primeiros episódios que eu fiz, que estão no canal do YouTube O Leiloeiro. E, se puder me mandar mensagem falando se gostou ou não, eu vou ficar muito feliz em saber, receber críticas, sugestões, choros, requerimentos, solicitações, trocas ou permutas sobre esse bate-papo que eu tô trazendo para você. A ideia é, o céu tá lindo. Eu saí hoje atrasado, vocês estão vendo o sol bater aqui, o sol tá nascendo no horizonte aqui em Atibaia. Eu agora vou pegar a rodovia saí da Dom Pedro I, agora eu vou pegar a rodovia Fernão Dias para chegar no escritório em aproximadamente 57 minutos aqui, né? Estou fazendo esse caminho quase todo dia, sempre que eu preciso ir para São Paulo. E hoje, até um dia especial, eu vou gravar um podcast lá no Estúdios do Capobianco. Eu vou gravar um podcast com um amigo meu, professor Durval Salve Júnior. Nossa, eu conheço ele há tempos, professor, gente boníssima, no ramo imobiliário ele manja muito. E lá no Adnocast, o podcast da Adnotare, eu vou entrevistá-lo. Vamos falar sobre multipropriedade e sobre função social, justiça social no ramo imobiliário, justiça social do ramo imobiliário. Vai ser um episódio interessantíssimo que vai ser disponibilizado em breve no canal do YouTube da Adnotare, perfeito? Bom, vamos falar, no último episódio, né, da nossa série aqui, eu estava falando sobre que a faculdade não ensina algumas coisas, dizem são soft skills, né, importantes sobre a vida e o trato com o cliente, né? E eu estava dizendo para vocês que nós acabamos aprendendo muitas questões técnicas necessárias, obviamente, né, conhecimento técnico, tanto no direito material quanto no direito processual, das mais diversas áreas do direito, que são imprescindíveis, importantíssimas, só que elas estão voltadas muito para a atuação do advogado, da advogada no contencioso. Sim, o contencioso, o poder judiciário, nas lides, a defender, buscar interesses dos clientes, né? Quer seja como autores, como requerentes, como exequentes, quer seja no polo passivo de uma ação, defender direitos imprescindíveis à vida, à própria vida, liberdade, direitos patrimoniais envolvidos. Quer dizer, tudo tem o seu valor. Óbvio, é muito importante a atuação do contencioso no âmbito do judiciário, isso é imprescindível, tá? Eu atuei por algum tempo no contencioso, né, já mencionei, voltado, no começo da carreira, tudo voltado de uma forma mais ampla para o direito civil, direito até do trabalho, mas depois eu foquei no ramo dos leilões. Eu caí, eu já expliquei como eu caí nessa. Caí para cima nessa situação dos leilões de imóveis. Pois bem, o que eu percebo hoje, e eu, com base em toda a experiência que eu adquiri ao longo do tempo, desde quando eu comecei a advogar para arrematantes, pessoas interessadas em arrematar imóveis, e é claro agora depois como leiloeiro público, mas em geral eu vejo isso em cursos de graduação, nem tanto porque ainda o pessoal da graduação não está maduro para essa conversa, mas é importante ter, porque assim, o que eu vou falar sente-se na pele, na prática.
Então, o valor que você que está me ouvindo hoje vai ter de agregar conhecimento, estratégias, pensamentos, reflexões, tudo, vai ser importante se você já tiver, vai ser melhor absorvido se você já estiver advogando, né? Se você já estiver na prática do dia a dia, tá? Por quê? Porque olha só como que a vida é. Não ensinam na faculdade e nem em cursos muito de pós-graduação e tal. Nas minhas aulas, quando eu dou aula em pós-graduação, eu quero dessa vertente dos cursos de extensão, dos meus cursos lá no site que eu tenho voltado para leilões, eu também busco, que é o trato com o cliente. O direito, ele tem que ser tratado como um negócio. Essa é uma mudança de chave que eu tive, de uma certa forma fórceps, porque eu sempre acreditei, não, eu sou advogado, eu vou fazer justiça social, eu vou fazer a defesa dos interesses, não, eu vou conseguir, nossa, quando eu consegui a liminar, eu tive uma liminar que eu consegui, assim, processo físico, o fórum estava sem energia elétrica, teve que distribuir no Fórum Regional da Lapa, em São Paulo, teve que distribuir por sorteio, com bolinha, parecia bingo, tal, foi para o juiz despachar, tal, conseguiu eliminar para quê? Para que o plano de saúde cobrisse uma cirurgia que estava se recusando, a pessoa estava na UTI, precisava da cirurgia para colocar um marca-passo e o plano de saúde estava querendo cobrar um marca-passo, tal, consegui eliminar, tal, a pessoa sobreviveu. Isso é maravilhoso isso, né? Bom, mas o que eu quero tratar aqui não é do contencioso, não é nem mesmo propriamente, claro, é direcionado para os leilões, óbvio que é direcionado para os leilões, mas ele vai ser utilizado para qualquer tipo de atuação que você tenha, que está relacionado com como captar clientes, como ver o direito como um negócio. E aí, claro, mais exatamente para os negócios imobiliários, tá? Bom, quando a gente pensa em negócio, né, o direito como negócio, nós estamos saindo daquele plano de meramente resolvedor de problemas. Porque a advocacia contenciosa tem disso, resolver problemas. E às vezes problemas cada vez mais urgentes. Então, claro, o cliente recebeu uma citação numa demanda, precisa, pelo procedimento lá, precisa fazer a defesa dos interesses dele, apresentar contestação e tal. Saiu decisão, precisa fazer recurso e tal. E como eu disse, muitas vezes no contencioso, não se tem um retorno muito proveitoso. Ainda que o seu cliente ganhe a demanda, e claro, vai ter benefício, mas benefício econômico geralmente não se tem, né? E quando você vê o direito como negócio, e mais voltado aqui para os negócios imobiliários, e mais nichado ainda na questão dos leilões, o que aquele meu primeiro cliente me fez perceber, e eu fiz várias assessorias para ele, e aliás, o segundo caso de leilão que eu peguei para fazer, na verdade, eu já entrei como sócio desse meu primeiro cliente de leilão, para arrematar, perceber, e eu percebi com ele, que o cliente no ramo de leilões, ele está muito mais interessado no valor que o advogado, que a advogada tem a oferecer, e vai pagar de forma correspondente por isso, porque ele vê a própria arrematação como um negócio, tá? Claro, tem pessoas que são aventureiras, tem pessoas que sempre vão querer ver custo, porque tem dessas, né? Da advocacia tradicional, todos os advogados têm aptidões, habilidades, têm condições de promover praticamente, condições
de promover praticamente o mesmo serviço. Quando eu falo em ter condições, não significa que vai promover, né? E eu converso muito isso com advogados, com advogadas, e o preparo é um diferencial, experiência é um diferencial para você prestar um serviço de excelência, em qualquer área que seja. Pode ser que você esteja me ouvindo aqui e você fale, leilões não é para mim. E tudo bem, tá? E tudo bem. Mas você na tua área, pode ser direito do trabalho, pode ser direito tributário, pode ser direito civil dentro das mais variadas temáticas, direito de família, sucessões, obrigações, aí vai lá para o direito do consumidor, pode ir para o submundo do crime também, não importa. Qualquer que seja a sua atividade, você precisa prestar um serviço de excelência, você precisa se destacar. Temos muito advogados, advogadas no Brasil inteiro, né? Então não é falta de profissionais, é qualidade dos profissionais. Então só o fato de você estar me assistindo de alguma forma já demonstra que você está buscando ser um profissional diferente. Não que eu tenha a verdade aqui para te explicar, mas eu tenho construções, valores, eu tenho perspectivas, tenho experiência que vai te passar e vai fazer com que você tenha realmente um ganho. É isso que eu quero mesmo, eu quero que você tenha ganho com relação à sua advocacia, com relação à sua vida, com relação ao seu aspecto pessoal, profissional, ganhos. Então, capacitação é imprescindível. Mas olha só, os clientes, eles têm uma visão em geral, de que a advocacia é custo. Se a advocacia é custo, se qualquer advogado promove o que precisa ser realizado, eu, cliente, vou buscar o advogado, a advogada mais barata. Simplesmente porque se é custo-benefício, eu quero o menor custo para ter o máximo benefício. Se todo e qualquer advogado presta o mesmo serviço, em tese, eu vou buscar aquele que tem menor custo. Então é claro que você às vezes vai passar uma proposta de honorários no teu escritório, isso já aconteceu comigo várias vezes quando eu advogava, ouve o cliente, faz aquela consulta, tal, ou antes mesmo, eu sempre busquei cobrar consulta, e aí eu falava para ele, olha, a consulta é tanto, se você me contratar, esse valor vai ser descontado nos honorários, né, já faz parte, porque eu já estou começando a prestar o serviço para você, mas eu cobro, porque você não, pode ser que eu diga que você não tenha direito, e isso é um serviço prestado. Pode ser que eu diga as soluções possíveis e você prefira não fazer, ou o caminho que eu te der pode nem precisar de advogado, né, da minha atuação, né, na época e tal. E eu já tive situações de pessoas até pagarem, primeiro pessoas que ao ouvirem, olha, a consulta é tanto, falarem, olha, então, olha, eu vou entrar num compromisso aqui, eu vou te ligar mais tarde, vou te mandar um WhatsApp e a gente combina o dia e o horário. Você ligou? Você mandou o WhatsApp? Eu estou esperando até hoje. E hoje eu nem posso mais advogar, né? Então, assim, acontece, tá? Fora teve uma vez que eu tive, foi engraçado, a pessoa estava gravando a consulta, a conversa lá, a situação que eu tive, né, de explicar, tudo tal. Ela me pagou a consulta e ela estava gravando a consulta. E depois, o que ela fez? Ela não quis, olha o céu que lindo, olha o céu que lindo, o sol tá para trás, maravilhoso. Ela pagou pela consulta, tal, não quis me contratar, deve ter achado caro meus honorários na época, tal, e ela pegou a consulta gravada, levou para outro advogado que cobrou menos e fez. Só que, por que eu fiquei sabendo disso tudo? Porque depois o advogado não fez algumas coisas certas que deveriam e essa pessoa voltou para o meu escritório, já depois de uma sentença posta, tal, e queria que eu tomasse o serviço, né, promovesse.
Na época eu até peguei o trabalho e tal, e falei, olha, tem coisas que não dá para consertar, ele deixou de fazer isso, eu faria desse jeito, olha, a prova não foi bem colhida, não foram feitas perguntas para testemunha, XYZ, isso, aquilo. Então, eu expus lá a situação do que eu faria de diferente como profissional. Falei, olha, agora o rei tá posto, né? Agora é difícil, né? E fui lá, tal, pagou até proporcionalmente mais caro do que eu tinha cobrado lá. Bom, mas por quê? Porque vem custo. E isso acontece, vai acontecer também na sua advocacia. Eu tenho certeza que você já tem histórias aí sobre clientes que não queriam pagar ou não quiseram pagar a consulta, que mesmo tendo feito a consulta não quiseram contratar, contrataram outro e tal. Até depois pode ser que tenha retornado. Eu tenho certeza que tem casos desses. Por quê? Porque muitas vezes, na maioria esmagadora das vezes, se vê custo ao invés do valor do profissional. Tá? Então, realmente, talvez até para algumas questões mais caras para a pessoa, principalmente no campo da família e da sociedade, pelo menos a minha visão, eu já tive a necessidade de contratar advogados para mim mesmo. O meu, olha esse só, fotossíntese, né? Você vai buscar o melhor, né, no direito de família, no direito das sucessões, porque você sabe o quanto é cara aquela questão, né? E aí o valor entra em jogo, tá? Bom, nos negócios imobiliários, que é o que eu quero trazer de forma mais incisiva e com base na experiência que eu tenho em leilões, esse meu primeiro cliente dos leilões me fez perceber, quando ele não regateou o valor que eu cobrei para ele de honorários naquela primeira assessoria para arrematação, quando ele só me pediu um parcelamento, lógico, metade no começo, metade no fim. Ele já tinha experiências com outros advogados no ramo dos leilões e ele percebeu o quanto seria importante, o quanto era importante para ele ter um profissional bom. Não que eu era na época, porque eu não conhecia nada de leilões, eu não sabia nada, mas eu tenho um perfil, e ele já conhecia o meu perfil como profissional, que é o perfil chato de buscar, de correr, de ver situações, tal. Até uma vez ele chegou a ter, eu prestei assessoria para ele na área de consumidor, para uma das empresas que ele acabou tendo. Na verdade ele comprou uma empresa para o filho, ele abriu uma empresa para o filho, uma lavanderia, né? E a lavanderia teve um problema, porque uma pessoa, depois de um certo tempo, entrou com uma ação falando que o terno que ele tinha levado para lavar tinha se estragado, né? A parte do forro interno e tal. E ele não pôde usar num casamento, que ele era padrinho. Então, com isso, ele estava pedindo reparação de danos materiais e também extrapatrimoniais. Ele estava me dando moral e tal. E eu fui a fundo, que era uma franquia, né? Então, tinha toda a expertise do negócio, porque fala que lavagem, ele estava afirmando que lavagem a seco não é a seco, e realmente lavagem a seco não é a seco, mas ela tem toda uma questão técnica, né, de produtos que se usam, do procedimento de lavagem, tem várias questões que são aptas a lavar um terno, e comumente se colocou que é a lavagem a seco, porque há uma premissa de que se lavar o terno, se molhar o terno estraga e tal, né? Então fui bem. Então, assim, ele tinha experiências comigo e outras questões também, experiências comigo no campo do contencioso, que para ele foram importantes para se convencer de que eu tinha um valor para atuar como advogado para ele no campo dos leilões naquela época. Bom, pois bem, fui lá, fiz, e com essa minha forma de prestar serviço, e eu sempre acreditei no artesanal, e
e eu percebi depois que nos leilões, mais do que qualquer outra atividade, dá para prestar um serviço de excelência. Por quê? Porque a remuneração é boa e você não precisa se entorpecer de clientes ou de ações que demoram anos e anos, né? Então, eu vou detalhar melhor isso, mas vamos voltar a ele. Então, ele percebeu, ele sabia que eu não fazia, ele sabia, sabe, eu sei que você sabe que eu sei que você sabe, é bem isso. Então ele sabia que eu sabia que ele sabia que eu não sabia, que eu nunca tinha feito, mas ele foi lá e falou, bom, eu sei que ele vai fazer o melhor, porque é assim que ele atua. E aí fui lá, fiz o meu melhor, estudei jurisprudência, isso, aquilo, tal, pá, fiz. E já falei até da complexidade que foi, teve questão de outra, registro de escritura, teve que reconhecer fraude à execução, tal, pós-arrematação, ó, interessante, fraude à execução pós-arrematação, tal. Bom, fiz. E aí já na sequência, eu encontrei, pô, eu fui mordido pelo mosquito dos leilões, tal, pelo bichinho dos leilões. Como você quer que se fale? Porque eu vi valor nesse negócio, né? E aí eu peguei, comecei a pesquisar, tal, achei uma casinha em Guarujá, perto de onde o meu irmão mora. E aí falei pra ele, olha, tem tal, vamos lá ver. E aí eu acompanhei ele em diligência para ver o imóvel, coisa que a gente não tem conhecimento, não se ensina isso, né? E aí eu fui trocando ideia, ele foi me explicando, olha isso, características do imóvel, tal, ó, é uma casa, a gente tem que ver, ó, tá precisando de reforma, ver a estrutura, isso, aquilo. Quem tá conseguindo falar com a pessoa, tal, era um locatário, pô, já começamos a falar, tá, não sei o que, pá. Trocamos já uma ideia, e ele me trouxe muitas questões do negócio dele de arrematante que eu fui agregando. E aí eu fui percebendo o que os clientes em leilões precisam, a orientação, primeiro, o que eles sabem, ou o que eles acham que sabem, ou o que eles devem saber sobre o mercado imobiliário e sobre os leilões. Quais são as expectativas que eles têm também? Porque isso é interessante, porque a expectativa deles nas arrematações são diversas, né? Aí você vai falar, eles querem ganhar dinheiro. É, lógico. Só que para cada tipo de imóvel e para cada perfil, bom, cada cliente, cada pessoa vai ter um perfil de investimento diferente, e cada pessoa vai ter, de acordo com o imóvel que está em leilão, um perfil diferente de investidor. Então, isso foi abrindo portas para mim, foi dando insights para mim, para que eu conseguisse. Lembra que eu falei na última conversa que a gente teve aqui, eu falei para você, pense em pessoas que você vai chamar para tomar um café e falar que você está na área de leilões. Não foi? Eu falei isso, eu falei para você. Ah, você não ficou até o final do vídeo. Pô, meu, o melhor tá no fim. A gente deixa o melhor pro fim para segurar a audiência, né? Tal. Bom, mas o que acontece? Eu falei para você, vai lá, marca um café. Fala que você está atuando em leilão. Aí você vai marcar o café, um almoço, uma reunião, não importa. Você vai falar o que para a pessoa? Você entendeu? É isso. Ó, eu sou advogado, ó, eu sou advogada, eu atuo na área de leilões, tá? Se você precisar de alguma coisa, beleza. Não é assim. Eu aprendi a conversar com as pessoas sobre questões que não são jurídicas, que aliás, o que muitas vezes menos o cliente quer é o técnico do direito, o juridiquês, as explicações e tal. Ele tá pensando em, pô, o cara vai passar aqui a milhão. Ó, eu tô que carro é esse? Não sei.
olha, é difícil eu não saber o que carro que é, a marca e tal. Deve ser esses novos aí, essas marcas novas de carro elétrico, vai, porque sabe aqueles faróis que parecem tudo moderno, assim, tal, pá. Bom, então o que acontece? Eu comecei a aprender a desenvolver, e aí entra na questão de soft skill, né? Ou power skill. Aliás, eu tô lendo um livro sobre power skills, né? Poderosas habilidades, que na verdade são as soft skills numa versão, né? É a Daphne, se não me engano, a autoria é a Daphne. Eu até postei outro dia uma parte do livro que eu tô lendo com ela. Até vou ver hoje, vou ver se eu posto alguma frase dela. Vou pesquisar. Sabe que eu tô colocando lá no Instagram, eu tô colocando frases, busco quase todo dia, eu ponho uma frase reflexiva de um filósofo, de alguém conhecido, tal, às vezes até minha de mim mesmo, para provocar reflexões, né? Provocar angústias de pensar, né? Que eu acho que a gente precisa ter perspectivas de pensamento, abrir os horizontes, tal, é muito importante isso. Bom, voltando aqui, então eu aprendi algumas habilidades de conversar com clientes, voltado para os leilões, que eu passava tempos lá naquele café, naquele almoço e tal, que não são jurídicas, não se aprende na faculdade, não se tem isso, que é entender do mercado imobiliário. Então, isso é interessantíssimo. Entender sobre valor de metro quadrado, sobre a própria realidade do mercado, sobre diferenças de tratamento entre imóveis residenciais. Dentro dos imóveis residenciais, diferença de tratamento de apartamentos, de casas, de terrenos, né? Capital, interior. Né? Nos imóveis comerciais, se é sala comercial num prédio, se é loja de rua, se é galpão, quer dizer, são várias, né? Capital, interior, tal, localização, que é muito interessante, né? Verificar. E aí até com base em tudo isso, aspectos de custos que envolvem a arrematação, tem noções até um pouco de reforma, né? Tem várias habilidades aí interessantes que vocês têm como desenvolver, tá? E eu quero ajudá-los, né? E justamente nesse tipo de approach, né? Nesse tipo de aproximação, tal, com o cliente, você também precisa entendê-lo, entender qual é o objetivo dele, e aí, de acordo com o objetivo dele, você criar condições estratégicas para que ela se viabilize, tá? Então, o cliente, ele se sente compreendido, ele percebe que você tem conhecimento além do técnico, e esse é um diferencial importante, e isso vai fazer com que você tenha um grau de confiança que vai repercutir no valor agregado do teu serviço. E isso vai fazer com que o teu cliente não te veja como um custo. Não veja você como uma despesa. Veja você como parte do investimento. É aí que está o teu valor como advogada, como advogado. Quando você consegue transmitir para o teu cliente e ele perceber o seu valor. Mas tem gente que não percebe, ele finge que não percebe porque tem gente, e eu sei que tem gente que vai querer ver você como custo, né? Principalmente, eu falei para vocês que aqui eu falo verdades, tá? Eu não tô aqui para florear, eu não tô aqui para falar assim, não, é um mar de rosas, fica tranquilo, tal. Não, fica tranquilo. Não é isso.
não é um mar de rosas. Principalmente, olha só, eu conversava com os clientes e tal, e aí você tem clientes que chegavam para mim e falavam assim, eu quero participar desse leilão, ou porque eu mandava, ou porque ele encontrava, né? E aí tem perfis, fazendo um parênteses aqui interessante, tem clientes que vão, ele já tem tino para negócios e tal, e quando ele fica sabendo dos leilões, e você dá mais ferramentas para ele, e você vai municiando com informações, né? Vale a pena você fazer textos para ele, né? Mandar informações, olha só essa oportunidade, como que foi arrematada, falar, olha, vi esse imóvel no perfil que eu acho que pode te interessar, provocando ele aos poucos, tá? Porque pode ser que ele vá falando não, mas ele já está com a mente plantada e está frutificando, está crescendo, né? E vai gerar frutos, tá? Mas muitas vezes acontecia nessa relação, a pessoa virar para mim e falar assim, olha, dá uma olhadinha nesse leilão. Dá uma olhadinha nesse leilão. Bate aí um contrato. Dá uma olhadinha no meu processo. Eu queria só uma opinião, né? Nada muito profundo, né? Isso daí a gente ouve na advocacia muito, né? Bom, aí eu falava, olha, é um leilão judicial, cobrança de condomínio, por exemplo, tal. Trazia algumas informações básicas e falava, olha, só que o leilão é tal data, tudo, tá por 50% do valor de avaliação atualizado e tal. Só que para eu te fazer uma análise jurídica profunda sobre riscos e tal, e também te agregar valor na análise financeira e até comercial, é X. Eu cobrava, eu estabelecia um preço, tal. E vou falar para você, a maioria dos clientes nessa fase antes do leilão entendia, e eu vejo que entende até hoje, que por ter um leiloeiro público, por ter um edital de leilão, por ter sido um edital aprovado pelo juiz quando é judicial, óbvio, tal, ou quando é judicial por ter um leiloeiro contratado e tal, tá tudo certo, tá tudo bem, não tem risco, e se alguma coisa acontecer, devolve o dinheiro. Há alguns tipos de pensamentos, dogmas que são evidenciados nos clientes que querem trabalhar com leilão, né? E isso é muito fortalecido por gente na internet. Sim, tem gente que fala que é fácil, que fala que vai ficar milionário, que vai dar só 5% de entrada e vai fazer tudo, que pode começar com um pouquinho dinheiro, tal. Bom, tem de tudo, né? Claro que tem pessoas que trazem informações relevantes, né? Tem pessoas que trazem informações técnicas relevantes, avalizadas, com linguagem para compreensão de qualquer pessoa, tal. Mas claro que tem muita informação que na verdade é uma desinformação. E aí o que acontece? Essa assessoria pré-arrematação muitas vezes não é contratada. Na maioria das vezes não é contratada. Bom, eu tive várias, e eu vejo, né? Até como leiloeiro, quando ligam para o meu escritório, e muitas vezes ligam, advogado às vezes não liga, mas às vezes liga, quem liga mais é quem não é advogado, advogada, para saber mais detalhes, algumas questões, e aí, opa, não está trânsito onde deveria estar, então eu vou fazer um caminho mais, que pode ser mais rápido. Bom, e aí não vê o valor agregado nessa fase e acaba por o quê? Acaba por arrematar ou ir para o leilão sem essa assessoria e não quer pagar.
Eu sempre usei a técnica, olha, se você arrematar, esse valor é descontado da proposta de honorários, né, que eu vou fazer. Claro que eu não tenho condições de fazer uma proposta definitiva, porque eu nem analisei o processo, né, com relação a se você arrematar é tanto e tal. Bom, e aí a pessoa geralmente não me contratava, tal, e só depois que arrematava, e quando arrematava, ela vinha me procurar. E aí falava, olha, arrematei, sabe aquele imóvel lá que eu te mandei, tal, eu acabei arrematando. Falei, pô, mas eu não analisei, pô. Eu vi que tava tudo certo e fui. Mas, ó, aí eu já dava bronca já, porque é legal dar bronca em cliente. Eu já dava bronca e falava, aí você, eu vou analisar e se eu achar alguma coisa aqui, tome cuidado, hein, por favor, né? Então, e aí, quanto que você vai me cobrar? Deixa eu ver agora, aí eu já tinha aprendido, né? Calma aí, deixa eu ver aqui, analisar algumas questões, eu já te retorno com o valor, tá? Né? Bom, e aí a pessoa me contratava, eu buscava resolver, às vezes era rápido, às vezes era demorado, né? Bom, em média, de 3 a 6 meses dava para resolver, tá? Mas eu tive casos que demorou mais tempo, bem mais tempo, que envolveram até ações de uso capião, tá? Nossa, complexidades. Mas esses clientes começaram a enxergar o valor do meu trabalho. E aí, se você pôr na ponta do lápis mesmo pagando bem para você que vai trabalhar no ramo de leilões, assessorando arrematantes e tal, a remuneração é muito boa e fecha a conta para o investidor. Tanto que, o que eu fiz? Eu desenvolvi uma calculadora de viabilidade financeira em leilões de imóveis. Você tem acesso gratuito no Linktree lá na minha bio do Instagram. Você tem o link para acessar essa calculadora, tá? Eu mando de grátis. No meu site de cursos, lá no alexandres.prof, eu tenho até um curso que é, baratinho. Quem quiser, manda mensagem para mim lá no Instagram, que eu mando o cupom de desconto. Eu dou 80% de desconto nesse curso aí sobre a calculadora de leilões, tá? Em outros cursos também tem desconto. Mas por quê? Porque eu vi que se eu demonstrasse, olha só, e essa calculadora eu fiz com base em todo o conhecimento que eu amigalhei, e quando eu advogava eu usava ela para mostrar, olha, você está me pagando igual o leiloeiro, ou até mais que o leiloeiro está recebendo, porque essa é uma premissa interessante. Nossa, acho que as obras aqui da Dutra ficaram prontas, porque o trânsito aqui melhorou absurdamente. A Fernão Dias com a Dutra, esse entroncamento, sempre estava parado, estava em reforma, tal, estão entregando aqui uns viadutos, tal. Vai melhorar, que bom. Melhorias viárias, gostamos, né? E aí, eu mostrava a calculadora para a pessoa, tal, fazia cenários, projeções. Interessante é isso, que nessa calculadora você consegue fazer algumas projeções também, tal. E aí ele fala, pô, então vale a pena mesmo. Então, muitas vezes eu só mostrava isso depois que ele arrematava, né? Até para mostrar os meus honorários, tal, né? Mas você vai ter agora essa calculadora para poder também desenvolver isso com os seus clientes, e ele vai perceber o valor agregado. Porque quando você demonstra financeiramente, nossa, me deu um refluxo aqui. Quando você demonstra financeiramente a perspectiva do negócio imobiliário de leilões, por isso que eu falei, é uma perspectiva diferente. Você é visto de forma diferente, tá? Então, é importante você entender de direito. Não, direito é premissa básica, tá? Então nem vou chover no molhado, tá? A premissa é que você
entenda do direito. Ah, mas você está me vendo aqui, você não é advogada, você não é advogado. Então você tem que entender de negócio imobiliário. Ah, mas eu sou advogado, sou advogada. Você tem que entender de direito e de negócios imobiliários. Tá? E negócio imobiliário é lato sensu, em sentido amplo, amplíssimo. Tá? Estudar mercado imobiliário, ficar fuçando, né? Se inteirar do mundo do mercado imobiliário, se inteirar de notícias sobre leilões, conhecimento sobre leilões que não tem necessariamente a ver com o direito ou reflete no direito. Né? Então, por exemplo, premissas de pesquisa para encontrar valor comercial de mercado daquele imóvel é interessante. Você tem alguns indicadores, por exemplo, você tem a tabela FIP-ZAP, que é um indicador interessante, que traz argumentos interessantes para você entender o mercado imobiliário, como ele se valoriza, né? Como o passar do tempo só valoriza os imóveis. Tá? Então, tem perspectivas interessantes. Você precisa entender mesmo, entender conceitos de house flipping, né? Que é comprar para vender, às vezes com uma reforminha rápida. Aliás, eu estou falando isso no Instagram toda quinta-feira, 4 da tarde. Eu estou trazendo aí uma série sobre investimento, tal, sobre o que é necessário para investir em leilão, além do dinheiro, é claro, né? Mas conhecimento. Né? Então eu já falei sobre flip, já falei sobre buy and hold, né? Comprar e segurar, né? E ficar com o imóvel. Vamos falar sobre house flip, um pouquinho mais detalhado sobre house flipping, entrar sobre reformas, tal. Depois vamos falar sobre locação, né? Arrematar imóvel para locação, arrematar imóvel para incorporação. Vamos ter essas perspectivas interessantes aí para tratar. Tá? Então, isso é conhecimento que não é jurídico e que é imprescindível. Tá? Por isso que os cursos que eu tenho voltados para advocacia para leilões, ou para corretores atuarem em leilões, ou para investidores atuarem em leilões, eu gasto uma parte, eu invisto uma parte do curso muito nesse conhecimento. Nesse conhecimento que vai além do direito, do juridiquês, de saber o reflexo de uma hipoteca na matrícula do imóvel para arrematação, de entender, e aquela pergunta que não quer calar, se os débitos vão ser transmitidos para o arrematante, débito de IPTU e condomínio, tal, questões dessa natureza, tá? Que sempre perguntam e você sempre tem que saber, porque aí é uma questão técnica, tá? Aí é uma questão jurídica, de interpretação de edital, de aplicação de jurisprudência, de lei e tal. Tem vários fatores aí que são importantes para você observar, tá? Então, essas soft skills ou power skills do ramo imobiliário, sem ser do direito imobiliário, né, são importantes para você entender o negócio que é os leilões. O negócio que é os leilões de imóveis, esse mercado de leilões de imóveis, o negócio jurídico que é. Então você sai da caixinha. Isso não se aprende na faculdade, isso se aprende na prática. Eu aprendi na prática porque eu não tive ninguém para me ensinar, tá? Não tive ninguém para me ensinar. Eu que fui curioso, resiliente, eu que busquei realmente conhecimento, tá? Bom, então olha só, 45 minutos, tá na hora, né? Tá na hora de dizer tchau. Espero que você esteja gostando. Se tiver, curte, compartilha, dá um like, deixa sua mensagem, faça seu comentário, ative o sininho, tal, no canal do O Leiloeiro aqui no YouTube. Me siga lá no Instagram, @alexandrides.prof. Entra lá no meu site de cursos, alexandrides.prof. Entra no meu site de leilões, alexandridesleilões.com.br. Em breve teremos novidade no site, tal. Tô repaginando, tô fazendo, tem uma nova marca surgindo, uma nova logo surgindo, tal. Bom,
E é isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Espero agregar valor, trazer conhecimento para você, porque esse é o meu interesse aqui. Beleza? Cheguei em São Paulo, primeiro semáforo fechado aqui. Vou entrar aqui no viaduto ali, Omar Baleeiro. Não, Alberto Badra, que é aqui para ligar para a Avenida Aricanduva, né? Final da... Onde que eu tô aqui? Eu tô na Ponte Aricanduva. Estou na Ponte Aricanduva, passando por cima da Marginal Tietê, indo para o escritório que fica na Vila Gomes Cardim, mais conhecido ou vulgarmente conhecido como Tatuapé. Beleza? É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Fui.